Olá, salve simpatia, tudo bem? Bom estar com você. Sextou com S, não é? Tinha algumas semanas que eu não aparecia por aqui e vim aqui hoje para dar um alô para você, para ver como é que você está. É uma sexta-feira quente aqui em Anápolis, acho que como de resto do país, né? O Serviço de Meteorologia falou que nós teríamos dias quentes no final de abril. Então, hoje foi uma manhã interessante para mim. Com muito prazer eu fui recebido na presidência da Câmara Municipal em Anápolis, hoje, né? Inclusive até publicar depois aqui no Instagram, no Face, a visita que eu fiz na Câmara, atendendo um convite da presidência daquela casa. O presidente da casa, o vereador Domingos de Paula. Eu sempre costumo falar, porque tem muita gente que está de fora e não sabe de onde eu falo. Eu falo de Anápolis, é a segunda cidade maior do interior. Aparecida e Anápolis estão ali dividindo quem é a cidade maior do interior, que, geograficamente falando, interior é aquele que não é capital, quando na realidade todo mundo é do interior, desde que não seja no litoral, né? Quem está no litoral está à margem enfim, e quem está para fora estaria no interior. É uma forma de observar. Então, uma cidade de 420 mil habitantes e uma cidade pujante no seu crescimento, cresce assustadoramente, é um oásis no interior do país, né? Aqui nós temos a base aérea onde estão os aviões Gripen, que vieram agora, moderníssimos. Temos um polo farmacoquímico muito grande. Temos aqui Obrigado, Rosana. Obrigado, Rô. Obrigado. E minha querida prima Olga. Que bom te ver aqui. Então, Anápolis é uma cidade de 420 mil habitantes, são 23 vereadores, nós temos um contingente aproximado de 280 mil eleitores. E eu me aventurei, atendendo ao convite de alguns amigos, a me candidatar a pré-prefeito. Então, portanto, eu sou pré-candidato a prefeito em Anápolis. Meu amigo Alexandre Rigg, Alexandre, ficaram ótimas as fotos, ótimos os vídeos, muito obrigado. Logo eu vou compartilhá-lo, logo nós vamos colocar aqui no nosso canal, @Eugênio Lourenço Dias, criação do meu querido Alexandre Rigg. O Alexandre Rigg é a quem eu devoto muito carinho, muita estima, né? Foi meu aluno, hoje é um grande amigo que eu tenho, e é o que tem feito todas essas edições dos meus vídeos. Foi ele que criou o canal do YouTube, enfim, ele que está cuidando da mídia da nossa pré-campanha. Então, como eu estava dizendo, o vereador, o presidente da Câmara, Domingos de Paula, conhecido na urna como Dominguinhos do Cedro, convidou a mim e aos demais pré-candidatos a prefeito da cidade a recebermos a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, na realidade é o projeto de lei complementar 008/2024, que trata aquilo que seria a previsão orçamentária para o exercício de 2025. Ou seja, dentre nós, os pré-candidatos a prefeito, aquele que for eleito, certamente haverá de trabalhar com essa previsão orçamentária. E eu tive hoje, foi o dia de ser acolhido na Câmara, foi acolhido com muito carinho, revi bons amigos que há muito tempo que eu não os via, um beijo grande aqui, dentre esses amigos, o meu querido José Carlos Carvalho, meu amigo há mais de 30 anos, não é? Me ajudou muito, mas me ajudou muito, com muito carinho, com muito acolhimento, na minha época de estagiário de Direito. Ele é um dos que assessoram o vereador Domingos de Paula.
Encontrei meu querido amigo Nivaldo Camilo Filho, meu colega de turma. Encontrei com ele lá, temos um abraço carinhoso, afetuoso. Ele é um dos assessores da Câmara Municipal. Enfim, encontrei o Marcos da autoescola. Encontrei um monte de gente que eu não via, um monte de amigos queridos que eu já não via há muito tempo. Então foi uma manhã muito agradável para mim. E para isso eu quero agradecer também a assessoria de imprensa da presidência da casa, o Orisvaldo Pires, o meu querido Marcos, de quem eu gosto demais, o pai do Rafael, muito carinhoso como sempre comigo, Lucas Galvão, filho do meu querido Celso Galvão, estava lá também, esse grupo de pessoas assessorando. Para mim foi um prazer muito grande, né, falar para a TV Câmara, município, falar para todas as emissoras de rádio de Anápolis, para a Rádio São Francisco, para a Rádio Manchester, para a Rádio Imprensa, meu querido Hilton Pereira, que há muito tempo que eu não encontrava, né? E encontrei hoje um encontro muito bacana, foi uma manhã muito agradável, que eu passei lá na Câmara e pude receber essa proposta, conversar um pouco, não sobre política, né? Conversar um pouco sobre o PSOL, quem é o PSOL, quais são as nossas ideias, quais são os nossos planos caso eleitos, né? E muito interessante a conversa, foi muito aprazível, a gente pode perceber, e eu pude perceber mais uma vez que na realidade, quando você entra na política, dependendo da maneira que você faz a política, você tem adversários, você não tem inimigos. Você tem adversários, e é bom você encontrar as pessoas que pensam, né? Mesmo que pensam de uma forma contrária, e essa é a grande vantagem da democracia, é que você pode encontrar pessoas que pensam diferente de você, você pode ouvir, você pode falar e ser ouvido por essas pessoas num debate extremamente civilizado e agradável. Então essa foi a minha manhã em que nós discutimos a LDO, porque a Lei 537, de 13 de dezembro de 2023, é que cuida das verbas que a serem empregadas no município este ano, ou seja, aquilo que o município tem para gastar durante o ano de 23, aliás, de 24, não é? Isso já está valendo, já foi votado, já foi aprovado, já sofreu emendas, já sofreu modificações, e ela segue. Então, o que me chama a atenção, o que desperta e está despertando a atenção de quem trabalha, está cuidando do nosso plano econômico, né? Que nesse caso é capitaneado pelo professor Dr. Marcelo Moreira, docente da UEG, aqui de Goiás, ele, com um grupo de economistas da UEG, tem trabalhado para cuidar do nosso plano de governo, para ser apresentado à população. Tivemos a oportunidade de nos inteirar daquilo que a prefeitura arrecada, pode arrecadar e pode e como deve gastar. Para mim foi muito bacana ter esse primeiro contato, ainda mais para mim que eu estou fazendo meu debut na política, num cargo eletivo. Eu já exerci em algumas oportunidades cargos no executivo, mas nenhum cargo um cargo eletivo. Para mim está sendo uma experiência nova, me sinto ainda muito confortável quando eu falo, mas é algo que me agrada muito, me agradado muito, porque a gente pode debater ideias. Eu adoro debater ideias, seja de uma forma civilizada, e quando você pode falar e, acima de tudo, você pode ouvir. E quem vai contrapor aquilo que você fala tem argumentos para tal. Isso é maravilhoso. O que não dá é alguém querer convencer você a pensar como ela pensa, como a verdade. No Brasil ela foi sequestrada, não é? Ela está sequestrada por um determinado grupo que pensa de uma forma e sequestrou a verdade para eles. Enfim, hoje tem um programa, e eu vou aqui dizer, me perguntaram muito isso, hein?
e a atual gestão, e a atual que vai ser no futuro. Eu não costumo, é até uma expressão feia, mas a gente volta e meia quando quer superar um assunto ou não falar de alguém que está numa situação de inferioridade, não se fala, não se chuta cachorro morto, né? Como eu acho que o prefeito municipal não está morto. Ele ainda tem cartas na manga, ele vai tentar salvar a si próprio com tudo que puder. Então, quem é anapolino, fique sabendo que o prefeito Roberto Naves vai fazer de tudo para se salvar politicamente e deixar alguma margem de segurança quando ele deixar a prefeitura de Anápolis. E eu venho cantando a pedra já há muito tempo, aqui mesmo nas minhas lives, para você que é de Anápolis, essa candidatura que ele lançou de uma ex-secretária, ela será nada mais nada menos para compor a chapa de vice-prefeito do PT. É a forma de se salvar ou de morrer abraçado, não é? Vai entender. Então, administrativamente, o prefeito está morto. Isso não resta a menor dúvida. Administrativamente falando, ele está morto. Ele pode fazer o que ele quiser, gastar as verbas que ele quiser, ele está morto. Roberto Naves, administrativamente falando, ele está morto. Politicamente eu não discuto, porque ele ainda tem o diário oficial e tem a caneta na mão. Enquanto ele tiver esses dois instrumentos, politicamente ele ainda não está morto. Então, quando ele estiver ainda sentado na cadeira principal do Centro Administrativo de Anápolis, ele ainda não morreu. Pois bem, ele conduziu, ele centralizou a administração de Anápolis. Quem se comprometeu? Celso Galvão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Falei de você hoje, acabei de falar agora mesmo de Lucas. Tive o prazer de encontrar o Lucas hoje lá na Câmara Municipal de Anápolis. Dei um abraço a ele, mandei um abraço para você. Me perguntei para você, Celso Galvão, um músico, para quem não sabe, Celso Galvão é um músico maravilhoso, oriundo da região de Taubaté, maravilhoso, um artista de primeiríssima qualidade, além de ser um sujeito extraordinário. Tenho o prazer de conviver, privar da amizade dele, do Lucas, filho dele, um guitarrista de primeiro mundo, primeiríssima qualidade, né? Não esqueçam, Celso Galvão, hora que precisar de alguma coisa que ligada a Celso Galvão, ouça, pare e ouça. Vale muito a pena você parar e ouvir Celso Galvão. Cultura, vá ver. Capitão Mário Júnior, bom amigo, sinto muito pela perda que a Polícia Militar teve, não é? Perda absurda, qualquer perda que a polícia tem é absurda, não é? 4 membros da força num acidente só, terrível. Meus sentimentos a toda a corporação. Capitão, estenda a toda a corporação pela morte dos 4 integrantes do Comando de Operação de Fronteiras. E é uma tragédia que a gente não consegue imaginar, perder 4 membros assim de uma corporação só, que a gente não perde só o membro da força, perde o familiar, perde o amigo, perde o pai, perde o irmão. É algo assim, foi assim uma tragédia absurda, todos trabalhando. Eu não tive oportunidade de ir, ontem eu estava com audiências no momento, não tive condições de ir ao velório, mas eu estendo na sua pessoa, capitão, as minhas condolências, os meus profundos sentimentos de pesar aos familiares, aos amigos e à própria força, à própria tropa, em nome do Senhor. É uma tragédia mesmo. Eu fiquei assim, comovido. A gente tem uma certa mania de criticar, né, a polícia. Eu costumo dizer que isso é muito resquício dos anos ditatoriais. Isso foi um dos malefícios, entre tantos,
que o regime ditatorial nos trouxe é a gente nivelar por baixo os policiais. Como a polícia é isso, que a polícia é aquilo, polícia isso, polícia aquilo. Toda corporação, todo grupo que reúne pessoas, qualquer eles do saber humano, há sempre o bom e haverá sempre o mal. Há sempre o bom advogado, há sempre o mau advogado, há sempre o bom promotor, o mau promotor, o bom jornalista, o mau jornalista, bom juiz, o mau juiz. Isso faz parte de todo o campo do saber humano. Nós não podemos pegar um e generalizar os demais. Há excessos? Excessos são coibidos? Devem ser. Mas não podemos esquecer que a polícia ela detém um monopólio exclusivo, que é o uso da força no sentido de proteger a sociedade. Se nós vivemos sob um grande contrato social, que é o responsável para garantir a manutenção desse contrato social, a proteção dos indivíduos é a polícia militar. Tanto é que quando temos qualquer que seja a angústia, qualquer que seja o problema que nos envolve a violência, o primeiro momento que nós temos, a primeira sensação que tem é chamar a polícia. E isso passo para todos. Todos nós temos por obrigação confiar, em primeiro lugar, na polícia militar. Tá? Eu digo isso sempre porque eu tenho, além do capitão Mário, tenho outros coronéis, tenentes-coronéis, majores, tenentes, então, que foram meus alunos e hoje ocupam cargos de relevância dentro da Polícia Militar. Como é o caso do capitão Mário, ele comanda lá um grupo de comando das operações especiais, numa das regiões mais difíceis de trabalhar, que é o entorno de Brasília. Se eu não estiver errado, se me corrija, na região de Águas Lindas, é uma região de difícil trabalho, ante o alto índice de criminalidade que tem pela proximidade com Brasília, com o Distrito Federal. Feito essas considerações, Jaque Pova, tudo bem, Jaqueline? Foi minha aluna há quanto tempo que eu não vejo você? A Gleice chegou aqui, lá da escolinha, lápis da mão. A Cissa também, Cissa Luísa, é a família das Luísas e a família dos Luiz. Cissa tem um grupo de irmãs e todo mundo na família é alguma coisa Luísa. Isso é extraordinário. E os rapazes, os meninos, é alguma coisa Luiz. É uma coisa interessantíssima esta fala, essa combinação de nomes. Vamos ver quem está. A Jô está aqui. Jô, um beijo para você. Um beijo, meu querido Guilherme Verano. Bom te ver aqui. A Maria Clarete, professora da Rede Municipal de Educação. Bacana você por aqui. Catarina, Marlene Catarina. Beijo grande, querida, beijo grande, saudade de você, querida, amadíssima por mim, meu coração assim, pula de satisfação quando vejo Beatriz Liberato, futura prefeita de Catalão, com os meninos dela lá que tem um curso de inglês lá em Catalão, advogada maravilhosa, ser humano assim, de primeiríssima grandeza. O Luiz está aqui. Luiz, eu não estou te identificando. Luiz On. Um abraço para você, um abraço enorme. Deixa eu ver aqui. São essas pessoas que estão passando por aqui. Não vai dar para dar um tchau para todo mundo. Que mais que está aqui? A Maria Reis, beijo grande. A querida Ágata, parabéns pela homenagem ontem na Assembleia Legislativa à UEG. Sei que você foi uma das homenageadas. Parabéns, você, como a nossa colega, uma amiga nossa do PSOL, também foi homenageada. A querida Cristina Abreu, a viúva do meu queridíssimo amigo Nelson de Abreu Júnior, também foi uma das homenageadas lá. Só gente bacana. Meu querido Tevez Ramos Pimentel, gente finíssima, estou precisando falar contigo, querendo te rever. Tevez Ramos Pimentel, torcedor fanático do Flamengo e da Rubra. A Fátima Arantes, a minha queridíssima Kátia Milena Jacobsen, uma loira belíssima,
lá de Santa Catarina, pertinho de Penha, mora numa das praias maravilhosas de Santa Catarina, que eu conheço há mais... Vou falar, porque senão a gente acaba te entregando a idade, mas muito tempo, uma pessoa sensacional, parente do meu saudoso e querido cunhado, Dr. Wolf Jacobsen Voigt. Kátia, que bom você aqui. Tatiane Soares, a moça dona de Jaú do Tocantins, falou que é a maior produtora de gado do Tocantins. Falou que é gado Nelore, o melhor que tem do Tocantins é com a Tatiane Soares, manda prender e manda soltar nessa região do Jaú de Tocantins. Meu queridíssimo Marcos Milk, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Goiás, do Departamento de Microbiologia, se eu não estiver errado. Prazer tê-lo aqui, uma honra, meu querido Marcos Milk, irmão do meu querido e saudoso Fernando Milk, e do João também. Meu querido Marcos Milk, foi meu aluno, se não me engano, de pré-vestibular. Hoje é professor catedrático da cadeira de Microbiologia das faculdades de medicina mais tradicionais e importantes aqui do estado de Goiás, que é a medicina da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de Goiânia. Volta e meia estou vejo ele ser um homenageado nas turmas, ou nessa ou naquela turma de medicina da PUC de Goiânia. Bom tê-los aqui e um prazer enorme tê-los aqui. Bom, eu sempre tenho falado de um amigo aqui, né? E gosto muito de falar sobre ele e provavelmente do trabalho que ele faz. Tem um grupo de Anápolis que está trabalhando com cinema, e trabalhando com cultura acima de tudo. Hoje foi inaugurado lá no centro da cidade, bem no centro, de frente à Igreja do Bom Jesus, a matriz do Bom Jesus. Ali onde foi durante muito tempo o fórum, a prefeitura, funcionou lá durante muito tempo o PROCON. Lá, já há algum tempo, funciona o Palácio da Cultura. Tem a Galeria Sebasoli, em exposição de quadros, livros, enfim. Vai ser apresentado lá, e foi criado, a primeira sala pública de cinema. Primeira sala pública de cinema. Isso é importante falar principalmente para você que é de Anápolis, que quer cinema de qualidade e gratuito. Você tem observado que os filmes, na sua essência e qualidade, mesmo as produções hollywoodianas, têm diminuído o investimento. Por quê? Por razões simples. Os grandes estúdios preferem produções pequenas para vender por streams. É muito mais barato produzir um filme, a produção é mais barata. Se você observar, os filmes geralmente são filmados à noite, não é? Comece a prestar atenção nisso, você que gosta de cinema. Você veja nos filmes Netflix, o Prime, da Amazon, comece a ver os filmes que você começa a perceber isso. Quase não tem produções, atores além dos artistas, as ruas quase sempre vazias quando fazem cenas externas. Isso é para diminuir o custo de produção. Com diminuindo o custo de produção, o estúdio pode produzir mais e vender mais. Você pode observar que os filmes hoje, os grandes, estão grandes em extensão, não é? Quem viu o Oppenheimer, por exemplo, conseguiu ver isso. Quem viu a Cidade da Lua das Flores, viu que são filmes maiores em tempo de duração, mas com produção não tão dispendiosa como eram as produções de antigamente. O Anatomia de um Crime, né? Tem agora um filme que disputou também, um filme sobre os filmes coreanos, os doramas coreanos, que tem muita gente agora que está ligado a essas séries levadas aos streamings. Reparem que as produções não são caras, não são tão caras mais. Justamente por isso que se produz em escala maior e possa ser vendida para os streams. E ficando
o cinema de Hollywood, a indústria voltada apenas para a produção, especificamente entretenimento, né? O meu amigo Luiz Eduardo Rosa acaba de entrar e não vai me deixar aqui mentir sozinho, vai consertar se eu estiver falando errado. Então, ficando para os grandes estúdios, a produção puramente de entretenimento. Os filmes da Marvel, os filmes da DC, produção de super-heróis e tudo mais. Essas produções gigantescas. Barbie, outros filmes dessa natureza. Se bem que o filme Barbie tem um cunho social muito grande a ser analisado, então pode até ser considerado um filme pensante. E o Luiz Eduardo Rosa juntou com uma galera, território cultural, né, Luiz? E mais um pessoal bacana. Já falei para você trocar esse nickname seu para facilitar as pessoas te seguirem no seu Instagram, Luiz. Que fica difícil até para falar. E esse pessoal que o Luiz juntou vai apresentar hoje uma mostra, né, de produções goianas. Isso é sensacional. 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 Saiu o Wes Weston, é um dos diretores goianos que vai, cinema goiano, que vai apresentar, vai abrir a mostra com um dos vídeos dele. Então eu quero convidar você, anapolino, da região, que venha prestigiar essa mostra de cinema. É cinema de qualidade. É cinema, tá? Você costuma ver filme, nós estamos falando de cinema, onde é um roteiro, há uma direção, há uma coisa muito bem elaborada, diferente do grande cine comercial. E pode ver que as indicações que eu dou aqui você não perde, porque vem muito bem endossadas pelo querido Luiz. Sandra Whitman, tenho acompanhado você, querida. Parabéns também pela homenagem que você recebeu da Câmara Municipal em Goiânia, dos advogados familiaristas. Parabéns, eu acompanhei, mais do que merecido a sua comenda, viu? A sua indicação. Amandinha, beijo grande, faz tempo que eu não te vejo, beijo grande, beijo do coração. A Rose, Paula também, belezura. Vou ler depois, que não tem como eu ler agora. Vou ler depois o que você escreveu para mim lá, querida Rose, minha aluna, minha ex-aluna também. Para os anapolinos, eu vou repetir isso aqui. Existe um filme estrelado pelo Nelson Xavier, que fez diversas vezes o Lampião na televisão. Foi ele que fez o papel do Chico Xavier, já idoso, não é? Esse filme chama-se Comeback. Vale a pena você assistir. Vale a pena você assistir esse filme. Está gratuito aí nas redes. Vale a pena ir. Vale a pena ir. É cultura. Anápolis está precisando de cultura. O que vem de peça teatral para a gente aqui é o que sobra daquilo que vai em Goiânia e em Brasília. Meu querido Rubens Júnior, nossa, reverências por você tirar um segundo do seu tempo para me ver. Muito obrigado. Obrigado, querido Rubens Júnior. Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, eu não sabia, embora nós nos encontramos com relativa frequência, que você graduou-se na Faculdade Raízes. Eu estive lá durante bons anos, é um lugar de que eu tenho uma memória afetiva muito boa mesmo. É uma faculdade que eu ajudei dentro naquilo que meus estreitos limites de conhecimento permitiam. Eu ajudei a formar as primeiras turmas da Faculdade Raiz. E infelizmente eu não tive a oportunidade de ser seu professor. É a qualidade do profissional que está aí. Rubens Júnior é um radialista fabuloso, além de um excelente advogado e um ser humano extraordinário. Voltando para falar do cinema. Você precisa entender a cultura. Ouvir
música sertaneja é cultura? É melhor ouvir música sertaneja do que não ouvir nada. Ler revistas em quadrinho, gibis, é cultura? É melhor do que não ler nada. O que não dá é para você ficar preso apenas a visões únicas de universo. TikTok, Instagram, Facebook. Concentrar-se a sua cultura nisso só. A principal fonte de cultura hoje que todos nós temos é o YouTube, que está aí gratuitamente para todos nós. Então, como Anápolis é pobre em cultura, pobre mesmo, esse pessoal está tirando água de pedra. Realmente, tirando água de pedra. E é um grupo, é uma moçada que vem aí com muita vontade de produzir, com muita vontade de mostrar que, olha, existe uma coisa nesse país chamada cultura, e a gente vai trazer um pouco delas para vocês. E isso você não paga para ver. Tá? Ver lá um stand-up é cultura? É cultura. Melhor do que você ficar em casa vendo a novela das 6. Tá? Enfim, eu quero que você entenda que quando a gente fala em cultura, a gente quer que você vá ler um livro, quer que você vá a um cinema, quer que você vá, mas Anápolis não tem. Tá bom, mas vá ao cinema. Por favor, vá ao cinema. Mas eu gosto de filme de terror. Tudo bem que você gosta de filme de terror, mas vai ver uma outra coisa. Procure no YouTube. Tem um monte de filme bacana no YouTube. Um monte. E você vai aprender um pouquinho mais de cultura. E a gente quer que você pense. Não dói? Não dói pensar? Não dói sair da caixa? Tá? E você vê o mundo do lado de fora. Leia um livro, por favor. Leia qualquer livro. Mas leia um livro. Do começo ao fim. Faça um resumo dele. Obrigue-se a ler um livro. Obrigue-se a ler um livro. Você vai ver quanto é bacana você poder comentar com alguém que você leu um livro. Alguém chegar perto de você e falar, eu li tal livro. A pessoa fala, poxa, eu li também. E você comentar os trechos que você gosta. A mesma forma quando você vai a um cinema, ou mesmo quando você está em casa, vê um capítulo da novela, né? E comenta no dia seguinte, com os colegas de trabalho, com os amigos, o capítulo daquela novela. Ler é mais gratificante do que ler o capítulo da novela. Porque ler te abre o mundo. Ler é a forma que você tem de voar sem ter asas. E não dói. E não dói. Eu não sei se é porque eu tenho... talvez uma das coisas que eu mais gosto na vida é ler. Não, eu gosto mais de cinema. Realmente eu gosto mais de cinema. Depois eu gosto muito de ler. E eu leio tudo que cai às minhas mãos. Tudo. E eu leio tudo. Ultimamente eu ando bem relaxado. Eu ando mais livros técnicos do que literatura em geral. Mas eu adoro ler. E é um hábito. A partir do momento que você não tem o hábito de ir à sua academia e você diz no final do dia, tá pago. Comece a exercitar não só o corpo, comece a exercitar o que você tem aqui dentro. Não adianta nada você ter um corpo saudável, não adianta nada você estar em forma física, com as medidinhas, não é? Que a tirania da beleza está te impondo. Você tem que ter medidinhas, isso, aquilo, e aqui dentro não está evoluindo. Ou seja, a gordura que você está perdendo aqui corre o risco de subir para cá. Então, e nós somos seres harmônicos. Eu nem tanto, porque eu já não tenho a vaidade corporal mais, há muito tempo. Os cabelos foram embora, o abdômen avolumou-se, mas eu continuo lendo. E não me permito envelhecer enquanto eu estiver lendo. É uma das coisas que eu sempre peço a Deus, é que me mantenha em plenas faculdades para que eu continue esse exercício maravilhoso de ler.
Faça isso. Você vai entender quanto é mais saudável a vida quando você consegue ler e entender as coisas que passam à sua volta e ter um senso crítico formado. Não vivam só com aquilo que te impõe. Viu? Não vive só com aquilo que te impõe. Veja, leia, venha viver cultura. Você já foi no museu aqui em Anápolis? Não, né? Pois é. Vá conhecer a história de Anápolis, por favor. Conheça o Daniel lá no Mercado Municipal, no Café Napolitano. Daniel, além de você tomar um café, conhece o Mercado Municipal. Eu não sou de café. Quem me conhece sabe que eu não gosto de café. Não tomo café. Às vezes passo constrangimento, passei constrangimento hoje na Câmara. Todo mundo com seu cafezinho e eu com um copo d'água na mão. Diz agora eu tenho que assustar o fígado, né? Então, não tomo café. Mas vai lá conhecer o Daniel. Falou, Daniel, o Eugênio falou para vir cá experimentar o seu café, o café Tadeu e o café napolitano. Café Tadeu, e vir tomar um pouquinho de história de Anápolis com você. Falar que sou eu, ele vai dar um... Até para mim, ele me surpreende, às vezes, quando ele trata do histórico da minha árvore genealógica, fala da minha história da minha família, como todo mundo, me orgulha ir lá. Conheça a história de Anápolis. Conheça. E sabe por quê você tem que conhecer? Porque daqui uns dias, quando você for fazer um concurso público aqui no estado de Goiás, voltado para o estado de Goiás, você vai ter que conhecer a história de Goiás. Já imaginou? Algumas coisas que perguntarem para você sobre Anápolis, você ser anapolino e não conhecer a sua história? Difícil, né? Então vamos ler, vamos conhecer a história de Anápolis. Não custa nada, é gratuito, tá? E você passa até contar curiosidades, por que essa rua chama 15 de dezembro. Ninguém sabe por que a rua chama 15 de dezembro. Eu vou deixar com você essa curiosidade, e isso é de muita importância. Por que a rua chama 15 de dezembro? Por que a rua da Rádio São Francisco chama 1º de maio? Ah, essa é fácil. É pelo dia do trabalho. Não é não. Vá saber por que é. Viu? Não custa nada você se informar. Por que a rua chama 14 de julho? Todas elas têm uma explicação. Todas elas têm uma justificativa para isso. E nada mais gostoso do que você. Por que a Vila Jaiara? Você que é da Jaiara. Por que a Vila Jaiara chama Jaiara? Por que a avenida é Fernando Costa? Quem é que foi Fernando Costa? Essas coisas todas vale a pena a gente conhecer da história de Anápolis. Quem foi Luiz Carlos de Godoy, tá? Das importâncias muito grandes, pessoas muito grandes que ajudaram a construir e fazer Anápolis ser essa cidade, essa ilha, né? Esse oásis aqui no interior de Goiás. Não deixe de assistir. De novo, agradecer aqui com muito prazer o pessoal que me recebeu com todo carinho e toda generosidade de manhã, hoje na Câmara. Um abraço para todos. Recebi uma mensagem aqui agora do presidente da Câmara. Devolvo os cumprimentos, presidente. Já falei antes aqui. Obrigado pela generosidade e o carinho que foi recebido, aos amigos da Câmara. Muito feliz em revê-los todos. Fiquei muito feliz em revê-los todos. Espero, durante esse período, que a gente possa se rever mais. A quem esteve aqui e quem vai vir. Um beijo grande. Bom final de semana. Juízo. Cuidado com o Vanderick. Se você for beber, nunca dirija. Nunca. Não é pelo Vanderick, não. O Vanderick está fazendo o trabalho dele dignamente, honestamente e com muita proficiência. Delegado, fique de olho nessa galera que anda abusando muito aí, tá? Sextou, com juízo, um final de semana comportado, sem álcool de preferência. Se for beber, não dirija, tá? Se dirigir, não beba, por favor. Os carros de aplicativo estão aí para dar segurança no ir e no voltar para casa. Fiquem com Deus. Vou voltar, porque o direito de quinta está lá no
no nosso canal, por favor, ó, eu preciso de 50 assinantes, senão o YouTube não vai deixar o meu canal prosperar. Por favor, @Eugênio Lourenço Dias, lá no YouTube. Por favor, eu preciso de 50 seguidores. 50. Tem gente aí que tem 2 milhões, 3 milhões, 6 milhões. Não. Eu preciso de 50 para não tirarem o meu canal do ar. Não é nem para monetizar. Não é isso não. É só para não tirar meu canal do ar. Estão pedindo para você, por gentileza, vá lá, clica lá, assina, segue, clica lá o sininho para ter atualização. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser informado. Por favor, se curtiu, belisca aí o coraçãozinho, vai lá também, belisca o joinha lá, o curtir. Ajuda que eu preciso ter 50 seguidores, 50, para não tirar o meu canal do ar. Tá bom? Fica com Deus, siga os ensinamentos do Cristo Jesus e sejam felizes. Não se esqueçam da sala de cinema público hoje.